Olá, seja bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa, aula referente ao dia de hoje, dia 19 de junho, pertinho do recesso. E nessa aula de hoje eu gostaria de tratar de forma mais clara sobre os elementos da narrativa. Desde as nossas primeiras aulas vocês tiveram contato com contos, né, com o gênero literário conto, que é do tipo narrativo, né? Então vocês devem ter ouvido bastante a palavra narrativa, narrador, personagens. E aí nessa aula de hoje eu encontrei um material muito bom do Study, que é um material para quem está se preparando para o Enem, e que a gente vai conseguir compreender um pouquinho sobre esses elementos da narrativa, certo? Sobre todas as partes de um enredo, os tipos de narrador, tá certo? Então, vamos lá. Como você pode observar, nós temos aqui elementos de narrativa, quais são características e para que eles servem. Então vamos lá. Falando ou escrevendo, o bom contador de história é sempre muito popular. Sua descrição dos fatos mantém o ouvido do leitor ansiosos à espera da próxima reviravolta ou do desfecho da situação. Vou primeiramente pegar aqui esses dois elementos, né, esses dois termos aqui. O termo leitor, quem lê, né, uma história. Reviravolta é justamente aquele momento narrativo que as ações elas vão caminhando, né, num determinado curso e de repente muda completamente, fazendo com que novos conflitos apareçam, com que novas histórias aconteçam a partir de um momento inicial, que a gente chama isso de reviravolta. E desfecho é o que muita gente conclui como chama de fim, o desfecho é como encerra, né, uma determinada narrativa. Então vamos entender agora primeiramente a questão da estrutura da narrativa. Antes nós vimos a estrutura da narrativa, é importante lembrarmos que nós temos 6 tipos de texto. Eu vou falar pelo menos agora dos 3 mais comuns, que é o texto narrativo, certo? O texto descritivo, o texto argumentativo. Existem outros, né? O injuntivo, o texto conversacional, especificamente. Mas assim, o mais popular de todos, digamos assim, vão ser os textos narrativos, né? Os textos de cunho narrativo. Afinal de contas, como você bem sabe, tudo que nós sabemos das civilizações antigas, das histórias dos povos antigos, são narrativas que nos foram passadas de geração em geração. E na narrativa nós temos também uma estrutura. Então vamos lá. Numa narrativa nós temos sim uma introdução, que é o quê? É aquela parte inicial em que os personagens são apresentados e qual a relação desses personagens com o local em que elas habitam e o tempo em que a história acontece, ok? Há essa apresentação. Por exemplo, em A Terceira Margem do Rio, conto que você leu, que nós discutimos na nossa última aula, nós temos ali logo no começo o narrador, personagem, apresentando o pai, né? Nosso pai era um homem muito... Então nós temos essa localização espacial dos personagens, ou seja, onde que os personagens entram na história, quem são eles, e isso justamente na introdução. E eu não sei se você lembra, mas naquele mesmo parágrafo, no finalzinho, vai dizer que nunca esqueci o dia que meu pai mandou construir para ele mesmo uma canoa. Mais ou menos isso. Então a gente já tem no final do primeiro parágrafo, do parágrafo introdutório, há esse momento tão importante na obra que é quando o pai manda fazer uma canoa, né, em A Terceira Margem do Rio. No desenvolvimento, o que vai aparecer? Vão aparecer as ações dos personagens, né? Mostrando, por exemplo, o que acontece após uma determinada situação, o que vai acontecer depois de uma tomada de decisão, né? Com o objetivo de criar algum tipo de suspense que vai conduzir ao clímax da história, ou seja, o clímax é aquele momento de maior tensão, certo? E nós temos também um parágrafo conclusivo, né? A parte conclusiva da narrativa, que vai ser o quê? O final da história. Né? Muitas vezes, esses autores, os escritores, como aqui fala, concluem a história com um desfecho favorável ou não para o problema. Ou seja, nem sempre a narrativa vai ter um final feliz, né? Um final que é esperado pelo leitor, não é isso? Agora a gente vai para os elementos. Bom, os elementos da narrativa, o primeiro deles é o enredo, né? O enredo, grosso modo, como você pode observar aí, é o elemento fundamental para a narrativa. Não há narrativa se não houver um enredo. O que vai ser um enredo? A história, o conjunto dos fatos que acontecem,
como que esses fatos estão interligados entre si e onde é o momento que aparecem as ações dos personagens. E o enredo é dividido em algumas partes. Vamos lá a elas. A primeira parte do enredo é a situação inicial, ou seja, é o momento em que os personagens são nos apresentados e o problema inicial, né? A história a ser contada. Então, na parte de introdução, tanto que o termo situação inicial lembra muito com a introdução que a gente viu há pouco tempo. Depois nós temos aqui estabelecimento de um conflito. Como vocês lembram, lá em A Terceira Margem do Rio, o conflito é justamente o dia que o pai mandou fazer para si mesmo a canoa. Começa ali. Já apresentado no primeiro parágrafo do conto, né, de Guimarães Rosa, esse conflito, essa situação inicial, digamos assim, esse momento que ele faz essa canoa e que ele, sem explicação nenhuma, ele vai para o rio, é justamente esse conflito inicial que vai dar luz a toda a narrativa e todas as sequências de ações que vão acontecer. O desenvolvimento é o que os personagens fazem para solucionar o conflito. Lá em A Terceira Margem, por exemplo, o nosso narrador personagem, o filho, que nós também não temos o nome, ele vai nos dizer o que aconteceu com a vida deles depois que o pai foi morar naquela canoinha, naquele rio, né? Morando ali naquela terceira margem dele, não é? E é justamente esse desenvolvimento que a gente vai saber lá, que a irmã se casou e foi embora, outro irmão dele também foi embora, a mãe foi morar com a filha, ficando aquele narrador, aquele personagem sozinho ali, ele e o pai, né? Com aquela distância. Clímax. Depois que esses conflitos eles são apresentados, os personagens são, vamos dizer, eles são colocados, aparecem as situações, o clímax é o momento de maior tensão, é o momento de maior emoção, é aquele momento que a gente vai dizer, eita, e agora? Que é justamente o clímax que vai correr para o enredo, essa parte, né? Perdão, do desfecho. Então nós podemos dizer que lá em A Terceira Margem, o clímax seria aquele momento que o filho chama o pai, que a gente fica, nossa, e principalmente porque o pai está vindo com a canoinha ao encontro do filho, né? E por fim o desfecho vai ser o quê? A parte que vai encontrar essa solução para o conflito, né? Como que aquilo ali vai acontecer? Toda narrativa tem que ter esse desfecho, lógico, né? Então lá em A Terceira Margem o desfecho é o filho indo embora, né? Depois de ter convencido o pai a voltar, o filho ele vai embora fazendo aquelas reflexões bem existencialistas, não é? Então, isso é o que chama de desfecho, que é o fim, né? Como conclui a parte aqui as partes do enredo, tudo bem? Situação inicial, estabelecimento do conflito, desenvolvimento, clímax e desfecho. Em relação ao elemento espaço, o espaço também pode ser substituído, pode ser chamado também de lugar ou lugares. O espaço é o ambiente, né? Quando a gente pensa aquele espaço geográfico mesmo, onde acontece a maior parte das histórias. A gente pode dizer que esse espaço pode ser muitas vezes uma cidade, e aí dentro da cidade, por exemplo, dentro de uma casa, dentro de um bairro, né? A gente vai encontrando esse elemento espaço. Lá em A Terceira Margem do Rio, a gente percebe que o espaço era um espaço rural, a família morava próximo ao rio, como vocês conseguem lembrar, haviam poucas casinhas, parecia mais uma espécie de comunidade, mas assim, o que é mais importante é nós conseguirmos entender qual a relação que há entre o espaço e as ações dos personagens, né? Ou seja, como que o espaço influencia, digamos assim, nas ações das personagens. Isso é muito importante para que a gente possa compreender bem assim uma história. Como exemplo, lá na Terceira Margem do Rio, essa narrativa, né, que eu estou o tempo todo falando, que nós lemos, a gente observa que o comportamento daquele homem, a canoa, né, o rio, aquela coisa que passa, o mistério, o escondido, todo aquele espaço tem a ver com os personagens. É como se esses personagens fossem extensão daquele espaço, né? O espaço fosse a parte de quem elas são, né? Parte de quem elas são. Daí é importante lembrar que as personagens elas estão sempre ligadas ao espaço, que o espaço muitas vezes diz quem elas são. Tudo bem? Em relação ao tempo, nós podemos dizer que há 2 tempos especificamente numa narrativa. O tempo cronológico é, digamos, quando aquele tempo ele vai ter na narrativa, aquele espaço que vai ter a contagem de horas, os meses, os anos, como aparece lá também em A Terceira Margem. Já o psicológico está mais ligado à questão das lembranças e sentimentos vivenciados por ele. Então nós podemos dizer que a Terceira Margem
o que prevalece ali é o tempo psicológico. Por quê? Porque o narrador personagem, o filho, ele volta mesmo, ele está em um momento na vida dele que ele vai lembrar daquela situação complicada que a família dele vivenciou, e ele volta para aquele passado desde o dia que o pai mandou fazer uma canoa, até o dia que o pai entra nessa canoa, vai embora, e toda a vida dele até aquele momento. Então vocês observem que naquela narrativa o que voga mesmo é esse sentimento do personagem, são essas lembranças. Não especificamente a questão de quanto tempo aquilo dali durou, que não nos importa, quantos anos, quantos meses, enfim, mas é o elemento tempo é muito importante, muito fundamental. Principalmente quando a gente entende que também, assim como o espaço e as outras partes, o elemento tempo também está ligado às ações do personagem. Porque ninguém é igual, assim, as pessoas mudam, né? E aí é interessante ver essa passagem de tempo para ver como esse comportamento das personagens vai mudando, né? Por exemplo, se fosse lá talvez no início que o pai tivesse voltado, o filho talvez tivesse entrado na canoa, concorda? Ou seja, bem no comecinho, o pai tivesse voltado, mas aí assim, o filho passou toda a vida dele, aqueles anos indefinidos, a gente não sabe, ali, com aquela angústia, com aquela coisa do pai, aquela relação, né? Aquela morte e não morte, aquele mistério, e aí de repente o tempo fez com que ele amadurecesse e ele fugiu, né? Ele não tomou o lugar do pai dele na canoa, tudo bem? Agora vamos lá. A ação também, né, envolve tudo que esses personagens fazem na narrativa, que também não inclui só os movimentos, mas também aquilo que eles falam e pensam no decorrer da história, tudo bem? Vamos ao narrador. Como você já sabe, nós temos o narrador personagem, que é aquele narrador que participa da história. Esse narrador pode ser eu, primeira pessoa singular, ou nós, primeira pessoa plural. Lembrando que lá em A Terceira Margem você tem esse narrador nós, nosso pai, nós temos muito esse narrador em primeira pessoa plural. No entanto, quem fala na história é uma pessoa, mas ele fala como um conjunto, né? Como ele e os irmãos. Então esse é o narrador personagem. O narrador observador é aquele narrador que não participa da história, né? Ele observa a situação de fora, né? Que faz então que o texto seja escrito em primeira pessoa. A maioria dos textos, por exemplo, de Clarice Lispector, que vocês vão ouvir, que vocês vão conhecer, o narrador é sempre observador, ele está do lado de fora contando tudo que ele vê. Que aí se mistura um pouquinho com o conceito de narrador onisciente. Vamos olhar, o narrador onisciente é aquele narrador que sabe de todos os fatos, mesmo que ele não participe da história. Sua compreensão costuma ir além dos acontecimentos. Ele consegue narrar até mesmo os pensamentos e sentimentos das personagens, como se tivesse um conhecimento sobrenatural. Então, vamos observar que, diferente do narrador observador, o observador ele só é, por exemplo, como se fosse uma fotografia. Ele está ali, ou filmando, né? Vendo o que está acontecendo e contando o que ele vê. Só que o narrador onisciente ele é mais profundo. Ele está dentro do pensamento dos personagens, sabendo o que eles pensam, o que eles fazem, como é que eles agem, né? Todas as sensações. É um narrador mais profundo. Muito mais do que o observador. É como se esse narrador estivesse dentro da cabeça das personagens, não é? E falando em personagens, não há narrativa sem personagens, nós vamos falar deles, que são as estrelas, como o texto vai dizer aqui. Eles podem ser reais ou fictícios, ou seja, fictícios significam criados, não é? E eles aqui podem ser divididos em protagonistas, que são aqueles que merecem destaque, né, que têm o primeiro lugar na narrativa, né? Os antagonistas, ó, que são adversários desses protagonistas, né? Aqueles que vão criar o conflito, dificultando a vida dos principais. Sempre nas narrativas a gente tem aqueles personagens que são os heróis, digamos assim, que lutam, né? Até, enfim, que a gente tem até um conceito muito bonito em literatura chamada Jornada do Herói, que é praticamente toda história em que você tem ali um narrador, esse herói, representação, que está bem no conflito inicial, de repente acontece alguma coisa que faz com que ele mude o rumo da vida dele, e a gente acompanha aquela jornada até ele vencer e ser herói no final. Isso a gente chama da jornada do herói. Praticamente todos os filmes eles têm isso. A gente já sabe que o narrador ele vai passar, o personagem ele vai passar por grandes conflitos, mas ele vai vencer, enfim, muitas vezes, né? Então os antagonistas são os personagens que são adversários. Eles são mais que por fora da narrativa, eles são adversários dos protagonistas. E por fim, os secundários são aqueles que são menos importantes, que estão lá, né, como se der o nome secundários, né, não são tão importantes, mas eles contribuem muito para a sequência do enredo. Tudo bem? Então,
Esse são as nossas discussões sobre os elementos narrativos, as discussões mais básicas. Deu para ficar claro quais são esses elementos, toda narrativa vai apresentar, né? Muitas vezes nem muito definido, muitas vezes sim definido também. Os elementos narrador, vimos os tipos, personagens, os tipos também, espaço, tempo e o enredo, né? Todas as partes do enredo, que é justamente a história, enfim. Espero que tenha aprendido um pouquinho e até a próxima. Tchau, tchau.